Ezequiel sabia, sim. Ele sabia que a sua missão era extremamente gloriosa e divina. A missão que Deus coloca em nossas mãos é uma missão gloriosa, divina. É para a eternidade, não é mesmo? No último episódio, a gente contemplou uma incrível visão de Ezequiel. Os 6 algozes com uma arma mortal na mão para destruição total. Mas surge um 7º homem. Um homem vestido de linho que trazia na sua cintura um estojo de escriba. Ezequiel viu Jesus. Maravilhoso. Foi isso que a gente contemplou no episódio passado. E agora, o homem vestido de linho. A representação de Jesus Cristo vai cumprir a sua missão. Mas primeiro o seguinte, verso 3 do capítulo 9 de Ezequiel. Isso aqui, eu diria, é um dos versos mais tristes de toda a Bíblia Sagrada. Mas como assim, Edson Bruno? Tem tantos versos tristes na Bíblia. Mas esse aqui eu poderia classificar como um dos versos mais tristes de toda a Bíblia. E você já vai entender por quê. Ezequiel capítulo 9, verso 3. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. Que coisa! Sabe o que é isso, gente? A glória do Senhor, a Shekinah, começava a ir embora. O pecado, a desonra era tanta lá no templo, lá em Jerusalém, que a glória do Senhor começa a se retirar de onde havia estado por tanto tempo. Aquele era o lugar da glória do Senhor, aquele era o lugar da Shekinah, a presença de Deus, mas agora ela começa a se retirar. E observe uma coisa, esta glória vai se retirando lentamente, porque Deus poderia ter saído imediatamente, a sua glória poderia ter desaparecido daquele lugar de forma imediata, mas não. Vamos passar praticamente 3 capítulos e a glória do Senhor vai saindo, vai indo embora. E aqui é o primeiro mover para ir embora, para a presença de Deus se retirar. Concorda comigo, você que está me acompanhando? Esse é um dos versos mais tristes de toda a Bíblia. A glória do Senhor indo embora do templo, do seu templo em Jerusalém. Porque homens e mulheres estavam com o coração fechado para ele e preferiam umas coisas terríveis. Preferiam tudo isso. Preferiam adorar deuses. Preferiam prostrar-se a ídolos. Preferiam as práticas libidinosas diante de ídolos do que a glória do Senhor. Pois a glória do Senhor começa a se retirar. Veja, Deus sai vagarosamente com a sua glória. Porque o desejo dele não era ir embora. O desejo de Deus nunca é ir embora. Deus deseja permanecer em nós. Por isso vale a pena a gente se arrepender e buscar a presença do Senhor, para que Ele permaneça em nós. E é exatamente aqui, dentro desse ponto, desta retirada da glória do Senhor, que Ezequiel tem aquela visão dos 6 homens carregando uma arma mortal na mão, os algozes que haveriam de exterminar
a todos. Porém, surge o sétimo homem, vestido de linho. Está aqui, é o verso 3, o final do verso 3. Então, olha que o homem vestido de linho foi chamado e ele tinha o estojo de escrevente à cintura, e o Senhor disse a ele, observe, verso 4, percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Em certo momento, Ezequiel, ele ficou até imaginando que não existiam mais justos, que todos os justos tinham se acabado. Mas aqui, veja, o Senhor fala para o homem vestido de linho, o homem que nesse caso representa Jesus Cristo, o enviado do próprio Deus. E o Senhor diz, vá e faça uma marca na testa daqueles que são fiéis, uma marca na testa daqueles que não se dobraram aos ídolos, uma marca na testa daqueles que gemem e suspiram por causa das práticas repugnantes. Veja como vale a pena a gente gemer e suspirar pelo correto, não é mesmo? Eles foram honrados. E aqui é muito interessante porque no original, como está escrito aqui, a ordem foi para que este homem fizesse o tav na testa dos remanescentes. Esse tav é a última letra do alfabeto hebraico e naquela época, na época de Ezequiel, era muito semelhante a um X, como a gente conhece hoje. Depois houveram alterações, mas neste ponto aqui, no tempo de Ezequiel, esta letra, o Tav, era como este X. Imagine, veja só, representando inclusive a cruz. De alguma forma, havia uma representação da cruz. Deus já estava vendo lá no futuro e ele sabia que aquele seu filho amado deveria ser sacrificado em uma cruz. Que interessante tudo isto. Os justos eram poucos, mas haviam os justos. E Deus estava olhando para os justos. E Ezequiel entende ali. Há justos. Nem todos se dobraram. Há justos. Que bênção, né? Eu pergunto, você está entre os justos? Você está entre aqueles que escolhem amar a Deus sobre todas as coisas? Você está entre aqueles que suspiram e gemem quando contempla as coisas erradas e deseja que a glória de Deus permaneça? Você está entre estes? Parabéns. É isso que vemos aqui. Veja. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros, sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Veja. Que coisa incrível tudo isto. A começar com a tristeza de a glória do Senhor se retirar. Senhor, nós precisamos da Tua glória. Nós queremos a Tua presença em nós. Tua Shekinah em nós. Queremos ser templo do Teu Santo Espírito. Queremos que a Tua glória permaneça em nós. E muito obrigado, meu Deus, porque o homem vestido de linho, o teu filho, está fazendo um sinal na nossa vida, através de seu sacrifício, para que não sejamos tocados pelo inimigo, para que sejamos mais que vencedores, hipernicomens. Obrigado, Senhor, pela manifestação da tua glória
em nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.